Olá, graça e paz. Estamos iniciando mais um programa Torre de Oração e é sempre um prazer e uma alegria poder entrar em sua casa. Você que é novo por aqui, não saia daí porque Deus vai falar ao seu coração. Eu sou a pastora Eneilda e no final deste programa nós faremos um forte clamor de oração e nós te convidamos a orar juntamente conosco. Estamos aqui para ativar a sua fé. Amém? E eu quero iniciar hoje lendo os testemunhos e logo em seguida eu estarei aqui apresentando um casal de pastores missionários. Você vai ouvir de muitas coisas que Deus tem operado de maravilhas através do trabalho deste casal pastoral. E eu quero iniciar lendo os testemunhos que chegaram. Como são muitos testemunhos, eu vou ler apenas alguns. E você também seja aí um evangelista virtual, compartilhando com o máximo de pessoas possível. Assim, você estará abençoando e fazendo com que o reino de Deus cresça cada vez mais e o YouTube entregue para mais pessoas esse conteúdo. Amém? Eu quero iniciar aqui com da Zuleika. Ela diz assim: paz, pastora, quero dar glórias a Deus por minha vitória após seguir a orientação do pastor e entrar na minha torre de oração. O Senhor me ouviu e trouxe minha filha de volta após 2 semanas sumida de casa. Ela tinha arrumado um namorado virtual e quando se encontrou com o rapaz, ele prendeu ela na casa e não deixou ir embora. Mas ela conseguiu fugir na madrugada enquanto ele dormia e está em casa agora. Deus é bom. Aleluia. Esse testemunho é de Feira de Santana, Bahia. Louvado seja o nome do Senhor. Missionário João Rosa. Ele diz assim: a paz do Senhor, irmã. Quero testemunhar um grande milagre que Jesus fez aqui. Um jovem índio de apenas 16 anos foi atacado por uma onça que só não o comeu porque ele foi socorrido por outros índios. Mas em estado muito crítico, com muita hemorragia, e não daria tempo para ir à cidade. Fica muito longe da tribo. Eu tinha assistido o programa na noite anterior e Jesus me lembrou da mensagem do pastor Pedro. E eu pus os índios na oca central e oramos muito para Jesus fazer este milagre. E ele fez, irmã. A hemorragia cessou e o menino reagiu. Conseguimos levá-lo ao hospital 15 horas depois e os médicos não acreditaram no que viram. Sem fechar as feridas, parou a hemorragia. Um pajé da tribo Camaiurá se converteu a Jesus depois disso. Xingu, Mato Grosso. Um forte abraço aí para todos vocês. Missionário João Rosa, um abraço. Continuamos daqui orando por vocês e por este trabalho missionário. Fernando Sequeira, ele diz assim: paz do Senhor, irmã. Quero parabenizar a TV pelo programa que nos abençoa tanto. Foi uma bênção a mensagem do pastor Késio e a oração. Deus os abençoe. Marília, São Paulo. Tem aqui também o testemunho do missionário Franciele Novaes. Ele diz assim: paz, pastora, estou aqui em missão com os ribeirinhos no Amazonas, às margens do Rio Negro, e gostaria de agradecer pelos programas abençoados que renovam nossa fé, primeiramente com o casal abençoado, paz, principalmente com o casal. Muito obrigada, um forte abraço. Santa Inês, Amazonas. Vou dar uma pausinha que eu estou lendo muito rápido. Testemunho da Cláudia Antonelli. Ela diz: graça e paz. Testemunha agora para o mundo saber e crer que fui curada de um tumor maligno na bexiga.
desde que assisti ao programa com a senhora e o pastor Pedro. Eu parei com a incontinência urinária e resolvi fazer novos exames, mas confesso, pastora, estava incrédula. Mas Deus me surpreendeu e, apesar da minha pouca fé, me curou. O tumor sumiu completamente e todos estão maravilhados, até os médicos. Muito obrigada por tudo. Blumenau, Santa Catarina, Jesus te curou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é maravilhoso, ele continua sendo bom. Aleluia. Eu vou ler aqui também o testemunho da Sinara Maurílio. Ela diz assim: graça e paz, estou radiante de alegria, pastora, porque meu filho nasceu com uma disfunção nas válvulas do coração que faziam ele ter arritmias constantes, que faziam ele até desmaiar e poderia morrer de uma hora para outra. Os médicos disseram que tinha que esperar ele ficar um pouco mais velho para operar, mas que ele podia não conseguir esperar. Desde o último programa que ele está ótimo e foi colocado um aparelho para monitorar, e o cardiologista disse que foi milagre. A válvula estão funcionando direitinho. Petrópolis, Rio. Aleluia. Chegaram outros testemunhos, nós estaremos lendo no próximo programa. Eu quero que você convide os seus familiares, porque eu creio que este projeto deste casal é um projeto que nasceu primeiramente no coração de Deus. E você que é missionário que está aqui, continue aí para você também ser abençoado através do testemunho deste casal, de tudo que Deus tem feito na vida deles. Pastor Christian, seja bem-vindo. Uma boa tarde, a todos e todas. A paz do Senhor Jesus. Estamos muito felizes de estarmos aqui nessa tarde, vendo o que Deus tem feito na vida do pastor Pedro, da pastora Enilde, da Igreja Batista Monte Sião, aqui em Vila Velha. Todo o alcance que tem podido realizar através desse instrumento missionário que é a TV da Igreja Batista Monte Sião. Amém? Amém, é um prazer e uma alegria receber este casal tão abençoado que nós conhecemos e sabemos que são servos de Deus aprovados. Pastora Alana, seja muito bem-vinda. Amém, boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer pelo convite, que Deus possa estar abençoando a todos e que possamos ser instrumento na sua vida, na vida daqueles que estão ouvindo, para que o Senhor, assim como nos chamou, nos comissionou, também possa te chamar e colocar nas tuas mãos uma grande obra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar, esse programa será um programa diferente, porque esse é um casal missionário ativo, que trabalha muito. Eu quero começar aqui com o pastor Christian. Pastor, fale para nós um pouquinho sobre esse projeto que vocês estão. Eu sei que vocês têm um projeto no presídio e tantos outros, projetos missionários. Nós passamos a conhecer a realidade do sistema prisional no estado do Espírito Santo em 2001. Nós fomos convidados por um irmão de uma igreja que nós reuníamos, para conhecer um presídio aqui em Itacibá, ali em Tucum. E o presídio, na época, era um presídio feminino. E nós aceitamos o convite e fomos lá conhecer. E, a partir daí, Deus colocou em nosso coração esse chamado, esse desígnio de Deus para estarmos levando a palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus no sistema prisional capixaba. Nós tivemos a oportunidade de começar exatamente há 22 anos atrás, no presídio feminino em Tucum, na época, a partir do convite de um irmão nosso que já fazia esse trabalho, inclusive com uma rádio comunitária na época. Então, o nosso trabalho inicia a partir daí. E, posteriormente, nós expandimos esse trabalho para outras unidades prisionais. E é um chamado que Deus tem colocado no meu coração, no coração da minha esposa, a pastora Alana, já há cerca de 22 anos. E é algo que nós fazemos com muito amor, com muito carinho, porque reconhecemos que é um chamado que Deus
reservou para o nosso coração, né? Por isso, a nossa alegria, né, de sempre estarmos cumprindo esse chamado de Deus na nossa vida. Amém? Amém. Eu vejo que o casal é muito ativo e Deus não chama pessoas desocupadas, porque sabemos que vocês também têm ocupações, né? O pastor Christian, ele também é coronel, né? E é pastor e faz esse trabalho lindo missionário, sempre envolvido na obra do Senhor. E a pastora Alana também, né? Essa mulher linda, ela vai em lugares que muitas pessoas não querem ir, né? No presídio. Ela vai falar um pouquinho, eu vou deixar ela falar. Fale um pouquinho, pastora. Amém. É muito interessante você falar que Deus chama os que estão ocupados. Realmente, assim, quando eu estava como esteticista, né? E eu sempre gostei muito de falar do amor de Deus, eu sempre gostei muito de falar do que Jesus tem feito, tinha feito e está fazendo na nossa vida. E de 10 clientes que eu atendia, pelo menos 8 eu tinha a facilidade de ganhar para Jesus, de falar do amor de Jesus, de falar da transformação. E uma coisa muito interessante é que todas as pessoas que eu atendia são pessoas que estavam passando por problemas. E era a hora de estar falando do amor de Deus, né? E aí foi quando, né, a obra do presídio ela veio fortemente no nosso coração, o chamado. E eu tive logo uma experiência muito grande quando nós entramos para fazer a obra. E assim tem sido. Nós estamos ativos nas unidades prisionais. Agora está sendo um grande desafio em uma unidade que são pessoas LGBTs, QIPA+. Então, está sendo um grande desafio, porque nós estamos vendo aí, cada dia mais, né, expandindo esse lado de gênero. Então, está sendo um desafio para nós, mas como o Senhor nos chamou, Ele nos capacita e nos envia. Amém, glória a Deus. Vocês já fizeram também trabalho dentro do presídio feminino, pastor? Nós começamos exatamente no presídio feminino, né, em 2001, ali em Tucum. Né, ficamos ali durante 5 anos nesse presídio feminino, né, eu e a minha esposa, a pastora Alana. Ali realizamos várias atividades, né, atividades sociais com as famílias também, né, porque é importantíssimo a aproximação da família com a pessoa que se encontra presa, né, privada de liberdade. O papel da família nesse processo de ressocialização, né, de reintegração social é muito importante. Então, nós sempre buscamos enfatizar também a proximidade da família com as pessoas que se encontram privadas de liberdade. Né? Então, nós realizamos, na época, ações sociais com as famílias, né? No sentido de buscar essa aproximação, né? Ou essa reaproximação da pessoa que se encontra presa com o seu familiar. Né? E durante 5 anos ficamos nessa unidade feminina ali em Tucum. Né? Posteriormente, passamos a fazer esse trabalho de assistência religiosa, né, que nós chamamos assim, assistência religiosa. Passamos a fazer esse trabalho também em unidades masculinas, né? Isso a partir do ano de 2006. E de lá para cá, né, as visitas que fazemos nas unidades prisionais são em unidades masculinas, que é a grande maioria dos presídios, né, cuja população é do sexo masculino, né, aqui no estado. Se nós formos fazer uma proporção, nós vamos ter cerca de 80% a 90%, né, digamos assim, né, aproximadamente, do público masculino em relação ao feminino. Né? Então, o grande público, né, a grande maioria das pessoas que se encontram presas são do sexo masculino. Né? Então, hoje nós estamos em presídios que acolhem, né, e abrigam essas pessoas privadas de liberdade, né? Na sua grande maioria no sistema prisional capixaba. E nós observamos, pastor, que quando tem um interno na família, toda a família acaba sentindo muito, né? Principalmente quando tem filhos. Eu vou pedir a pastora Alana para estar participando dessa questão específica também, né? Mas realmente é um impacto muito grande para a família também, né? Porque, de certa forma, principalmente se aquela pessoa trabalhava antes, né, no âmbito da família, ela tinha o seu emprego, no momento em que ela comete um crime e vai presa, né,
a família perde digamos assim, o suporte, né, financeiro, que seria o trabalho, né, daquela pessoa que passou a se encontrar presa. Então, assim, fora outras questões, né, que impactam muito no equilíbrio da família, né? A ausência do pai, não é? Muitas vezes, quando é o pai que vai preso, a ausência do pai no âmbito familiar também é muito sofrida, né? Para aquela pessoa, né, que não vai ter a presença do pai, né, no âmbito da família, né? Então, isso são impactos, né, que a família sofre também. É verdade. Fala um pouquinho, pastora. Eu diria que a questão psicológica, né? Eu também trabalho com essa área da psicanálise e vejo que a necessidade de suporte, porque, na verdade, ninguém está isento da cilada do inimigo. Então, muitas das vezes, as famílias, assim, ela não sabe como lidar com aquela situação do ente querido ter sido preso. Muitas das vezes, os filhos são envolvidos com as drogas. E ela tem essa dificuldade depois de estar indo ao presídio, de como vai ser recebida no presídio, de como que vai ser revistada no presídio. Então, eu creio que a necessidade de estarmos assim abraçando essa família, cuidando dessa família, dando um amparo psicológico, um amparo espiritual, para que ela possa se sentir também acolhida. Porque, na verdade, assim, nesses 22 anos de presídio, a gente percebe o quanto que famílias têm sofrido, o quanto mães, esposas têm sofrido, porque falta também essa condição de amparo. E o que é mais triste também é que nós vemos que muitos que estão presos conhecem também o Senhor. E isso dá uma tristeza muito grande no coração, porque são pessoas que deram lugar às concupiscências da carne, o desejo de conquistar, de possuir, de ter, e isso leva a pessoa a cair, né? Cair em um erro, em um pecado maior, onde ali fica enclausurado. Mas quando o Senhor fala, estive preso e foste me visitar, aí vai os missionários levar uma palavra de conforto, levar uma palavra de ânimo e falar, o Senhor está contigo. É só você buscar, é só você procurar o Senhor, porque muitas das vezes é preciso cair naquele lugar para ter um verdadeiro encontro com Deus. Porque até então, muitas das vezes, dentro das próprias igrejas, vivem um evangelho de aparência, não aquele evangelho transformador. E quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, é preciso cair ou no hospital, ou dentro de um presídio, ou seja lá como for, para que se aproxime mais do Senhor, para que tenha uma vida íntegra e falar, eu hoje não te conheço porque eu só ouvi, mas eu te conheço porque os meus olhos te veem, porque eu te ouço, porque eu estou contigo, porque agora eu sei quem verdadeiramente é o nosso Deus. Amém. Vendo esse trabalho, eu sei que vocês estão agora num novo projeto também, né? Sim. Que você me comentou um pouco sobre esse trabalho. Sim. Se vocês quiserem também falar um pouco sobre esse trabalho. E como tem sido também, porque Deus precisa de pessoas que estejam disponíveis. E precisa também de intercessores. Porque a missão é para todos nós, né, pastor? O ID vá, faça, fale em todo o tempo. Mas a gente vê a dificuldade desse trabalho dentro do presídio. Eu vejo que são poucos que se dispõem a fazer esse trabalho com tanto amor, com tanta dedicação. Eu conheço alguns que fazem, mas eu acredito assim que poderíamos ter muito mais. Porque também nós temos que reconhecer assim que depende muito também do chamado, né, que Deus coloca no coração dessa pessoa. Porque muitas vezes a pessoa pode até ter a curiosidade, né, ou o interesse de conhecer o que é um trabalho de assistência religiosa num presídio. Mas se ele não tem esse chamado, dificilmente ele vai permanecer, né? Então, pode ser que ele não tenha um chamado para uma unidade prisional, né, para fazer uma assistência religiosa em uma unidade prisional. Mas ele tem um chamado para trabalhar, por exemplo, com população de rua, para trabalhar, para atuar, não é, assistindo as pessoas que se encontram
em centros de recuperação, não é? Então, existem várias formas, né, que a pessoa pode cumprir, não é, esse chamado, né? Então, é importante, de fato, ela reconhecer se é, de fato, o chamado dela para atuar em presídio, certamente Deus vai confirmar no coração dela. Mas, se não é, não adianta a pessoa, muitas vezes, insistir num chamado que Deus não instituiu para ela, né? Deus não direcionou para ela. Então, é importante a pessoa reconhecer. Hoje nós temos, assim, só para se ter uma ideia, nós temos hoje no Estado do Espírito Santo cerca de 2.500 voluntários cadastrados a atuarem na assistência religiosa no sistema prisional capixaba, né? São cerca de 2.500 voluntários. Só que nem todos, de fato, vão com assiduidade, com frequência, né? Mas é um número, assim, de certa forma, se a gente for considerar que são 35 unidades prisionais no Estado, né, nós teríamos aí, em média, né, digamos assim, 40 voluntários por cada unidade prisional. É um número relativamente expressivo. Só que, muitas vezes, muitos desses que se cadastram, na verdade, não têm assiduidade nessa frequência e assistência religiosa. E talvez porque também percebem que depois não é esse chamado para a vida dele, né? Talvez por essa razão que esse número de cadastrados não permaneça, né, atuando. Mas, assim, a gente tem uma quantidade relativamente grande, né, se for olhar o número de unidades prisionais. Mas, certamente, que há necessidade de muito mais pessoas para realizar esse trabalho. Porque esse trabalho pode ser feito direto com uma pessoa que está presa, mas também pode ser feito com a pessoa que está com a família e com a pessoa também que sai do presídio. Por exemplo, hoje, nós não temos, assim, digamos assim, uma ação estruturada no sentido de acolher as pessoas que saem do presídio, os egressos do sistema prisional, né? O Estado do Espírito Santo não possui, né, um sistema estruturado, digamos assim, para acolher pessoas que saem do sistema prisional, né? E também não temos um trabalho sistemático de voluntários religiosos com essas pessoas também. São atuações pontuais que são desenvolvidas muitas vezes. Então, assim, a pessoa pode ser que ela não tenha o chamado de atuar diretamente dentro de uma unidade prisional, mas ela pode ter o chamado, por exemplo, de atuar com as pessoas que saem do sistema prisional. Podem ter o chamado também de atuar com as famílias, né, que se encontram privadas da presença dessa pessoa que foi presa, né? Então, assim, o leque de atuação ele é muito grande, né? É necessário somente que a pessoa reconheça, né, e entenda, né, de fato, qual é o chamado dela nesse processo todo de anunciar a palavra de Deus, né, a essas pessoas. É interessante que há mais ou menos uns 6 meses atrás eu encontrei com um jovem e ele, pastora para lá, pastora para cá. Eu falei, gente, de onde ele me conhece? Ele me conheceu lá do sistema prisional, naquela época que teve o batismo. Ah, sim. E ele teve a soltura, e ele está pastor. O pastor estava cortando o cabelo e ele começou. Mas, pastor, e aí? Vai ser o aniversário da igreja, né? Pastor Pedro. Aí nós olhamos de onde nós conhecemos. Aí ele, lembra do pastor Cristian, pastor Alana, vocês estavam lá. E foi muito gratificante ver que ele saiu, estava trabalhando. Foi um batismo que nós realizamos em 2014. No PVV2, que o pastor Pedro esteve lá, né, batizando os irmãos lá. Sim, aí nós encontramos com ele aqui no bairro e foi muito interessante, eu me lembrei disso. E aí eu falei com o pastor, que gratificante saber que ele saiu, está trabalhando, está mantendo a família, né? Quer falar um pouquinho, pastora? Sim, esses testemunhos a gente acompanha sempre, né? Com muita frequência. Interessante que hoje, assim, nós, além de estarmos dentro do presídio, discipulando, falando do amor de Deus, nós batizamos, nós fazemos os casamentos, né? São muitos casamentos para a glória de Deus. E também, depois, nós levamos até na nossa própria convenção. Aqueles que já têm igreja, nós pregamos nas igrejas dos egressos. É uma coisa, assim, tremenda. Né? Nós pregamos nas igrejas e tem alguns já que nós levamos até para ser recebido na nossa convenção, CGM-ADB. Então, assim, são pessoas hoje que já têm a sua vida, a sua família,
toda extremamente estruturada. Então, Deus, ele é o Deus do impossível, né? Quando ele fala na palavra que recebereis o poder e a virtude do Espírito Santo, então, assim, ele dá esse poder, essa virtude, para que nós possamos ser cheios para levar para aqueles que estão precisando. E a gente vê que Deus transforma. É uma paixão o chamado. O chamado que nós temos é uma paixão. Nasceu no coração de Deus, para o nosso coração. Nós amamos muito o nosso chamado, respeitamos o nosso chamado e sempre estamos à disposição. Quando nós estivemos no Rio, a convite de um pastor para visitar um presídio lá no Rio, foi assim, foi uma realização. Sabe, as pessoas têm sonhos e os nossos sonhos são pequenos. E visitamos um presídio lá que tinha uma pessoa que estava presa, foi presídio feminino, e ela tinha mais de 8 anos que estava desaparecida. E era daqui do Espírito Santo, e os pais achavam que tinha morrido, estava desaparecida, sei lá. E Deus nos levou lá para resgatar essa vida. Né? E depois ela foi transferida para aqui, para o Estado. Então, aí a gente vê o amor de Deus, como Deus faz. Ontem mesmo nós estávamos lembrando de uma pessoa também que tinha saído de casa, estava numa situação muito triste, e ele estava lá na praia, sentado lá com a mochila, e chegou alguém oferecendo droga para ele. E ele falou assim, não, eu não aceito, não. O que eu queria mesmo era um centro de recuperação. Eu preciso me libertar das drogas. E essa pessoa virou e falou assim, eu conheço um casal, eu conheço a pastora Alana, eu vou te levar na igreja dela. Aí pegou dentro da mochila dele, aleluia, um rolo de papel higiênico, colocou o meu nome e o endereço da igreja. E aí deu para esse rapaz. Esse rapaz foi até o encontro da gente no Aribiri, lá na igreja onde nós tínhamos a igreja. Foi no Divino ali. Lá no Divino, né? No Divino, que nós tínhamos também uma congregação no Aribiri. E ele foi até o Divino, procurou a pastora Alana, e aí falou, pastora, eu quero ter um encontro com Deus, eu quero melhorar minha vida, eu quero sair das drogas. A senhora me leva para o centro de recuperação? Eu saí de casa e aí ele chorou muito e tal. Eu falei assim, eu preciso ligar para sua mãe. Primeiro a gente precisa conversar com a sua mãe, para sua mãe saber onde você está, porque ela deve estar desesperada. E eu entramos em contato com ela, enfim. No outro dia, no que nós tínhamos marcado com ele, eu espero você aqui na igreja. E nós achávamos que ele não ia, mas ele estava lá. Ele estava lá na igreja, aleluia. Levamos ele para o centro de recuperação. Ele ficou no centro de recuperação durante os 6 meses. Houve totalmente a mudança na vida dele. Hoje ele é casado, para a glória de Deus, tem família e é um pregador da palavra do Senhor. Então, a gente vê que a necessidade de cada um sair da caixinha, né? Daquela caixinha do medo, daquela caixinha de não pregar a palavra, aquela caixinha de ficar engessado, de fazer o ID, ou então de levar a palavra de Deus para as pessoas que precisam. Precisamos abrir essa caixinha, sair de dentro, levar essa palavra, porque o mundo está necessitado do Senhor. O mundo está necessitado, as drogas estão tomando de conta, então nós precisamos estar fazendo esse ID. Amém? É verdade. Vocês também são capelães, né? E tem esse preparo para o campo missionário em todas as áreas, né, pastor? Nós, em virtude assim, do tempo que a gente realiza assistência nos presídios, nós nos colocamos à disposição das igrejas também, não é? Sem custo nenhum para a igreja que quiser, né? De realizarmos a capacitação das pessoas que queiram, né, atuar no sistema prisional. Um detalhe é que assim, não há custo nenhum para a igreja que queira. Qualquer igreja que queira formar um grupo de voluntários religiosos para o sistema prisional, nós nos colocamos à disposição para dar toda a capacitação, assessorar essa igreja no cadastramento junto à Secretaria de Justiça, né, damos todas as informações necessárias para isso, tá certo? Em virtude da experiência que nós temos ao longo desses 22 anos, né, nós temos condição hoje de estar passando, né, alguma coisa do que aprendemos, né, com essa assistência religiosa no sistema prisional para as pessoas que de fato queiram, né. Então, a igreja que quiser, ela pode estar nos procurando, que a gente vai dar todo o suporte e apoio necessário para essa igreja realizar. Hein? O pastor colocou, né,
Porque, na verdade, muitos falam que, pelo menos aqui no presídio do Espírito Santo, ninguém entra no presídio porque é pastor ou porque tem uma carteirinha de missionário ou capelão. Isso não existe aqui no Espírito Santo. Tem a Secretaria de Justiça, que ela cadastra as pessoas, e, por outro lado, nós também ministramos a capelania prisional sem custo algum, porque aqui a visita pastoral assistida é uma vez. E você cadastra em um grupo que faz a obra dentro da unidade prisional, e aí você, somente com o seu nome e o número da sua identidade, que já está cadastrado na unidade prisional, você entra e faz a obra do Senhor. Então, não tem necessidade de, porque nós estamos ministrando capelania, o custo é tal. Não, não. Nós não ministramos sem custo nenhum, como o pastor falou, né? E estamos à disposição de estar ajudando, de estar, principalmente a mulher, a postura da mulher dentro de um presídio masculino, né? A postura dela, tanto nas vestes, como na maneira de ela também, dela estar abordando um preso, uma pessoa que está aprisionada, a maneira dela falar. Isso é muito importante, porque muitas das vezes pessoas passam revelação, passar algo de Deus assim que não está na hora, e que eles também, por estarem ali, tem pessoas que sabem muito a Bíblia, porque ali é o livro que entra, né? Então tem tempo para ler a Bíblia, eles conhecem muito a palavra. E também quebrar os paradigmas que só os evangélicos que entram dentro dos presídios, que não. Muitas das vezes nós saímos, os espíritas entram, daqui a pouco os católicos, e assim todos fazem a obra, todos se colocam à disposição de estar fazendo. E nós também, assim, visitando, não só os presídios, como nós fazemos a nossa viagem missionária, né? Sertão nordestino, como Sergipe, Alagoas, fomos também várias vezes no Vale de Jequitinhonha, e nós fazemos também nas ruas. Eu amo fazer a obra missionária nas ruas, né? E é assim, eu creio que se você falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, e se você coloca à disposição do Senhor, tirando um tempo para dedicar em oração, tirando um tempo para estar falando, Senhor, eu preciso fazer algo para Ti, porque somos gratos a Deus, né? Somos gratos a Deus. Pode falar, só pastor. Complementando, né, o que a pastora disse, durante o período da pandemia, nós não podemos realizar o trabalho de visita religiosa nos presídios, né? Mas foi o tempo que nós mais atuamos com a população de rua, né? Dando suporte, né, à população de rua, né, oferecendo alimentação, oferecendo meios de proteção durante a pandemia, né? Distribuíamos máscaras, distribuíamos protetores, né? Então, tudo isso nós fizemos durante o período da pandemia com a população de rua também, né? Por conta da suspensão das atividades nas unidades prisionais, né? Pastor, a igreja tem pastores que nos assistem, missionários, líderes em geral, eles querendo esse trabalho de capacitação na igreja deles, qual o contato que eles entram para poder levar esse trabalho para a igreja deles? Não, é só manter contato conosco, né? O telefone da minha esposa é o 27 DDD 999433140, né? Falar com a pastora Alana, tá certo? E aí a gente agenda um horário e vai lá e faz uma apresentação para a igreja, né? Para a igreja, na verdade, ter a noção exata do que é, né? O trabalho religioso nas unidades prisionais, tá certo? Nós temos, inclusive, um projeto que nós conhecemos em 2018 na APAC de Minas Gerais, né? Nas APACs de Minas Gerais, né? Quem nunca ouviu falar nas APACs, né? Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. O pastor Pedro, na época, que nos alertou sobre isso, né? E nós fomos lá conhecer, né? Participamos de um seminário lá em 2017, na PAC de São João del Rei, conhecemos o projeto da viagem do prisioneiro, né? E trouxemos para os presídios aqui no Espírito Santo. Foi por intermédio exatamente dessa visita que fizemos lá em 2017, né? Na PAC de São João del Rei. Então, é um projeto que nós temos também nos presídios aqui, e podemos também apresentar vários outros, né? Para a igreja que se interesse, tá certo? Vocês terão um trabalho sério e capacitando, né, os seus obreiros, pessoas que têm esse chamado, têm essa visão missionária, né, que é cuidar de pessoas.
E às vezes a gente fala assim, mas a minha vida é tão corrida, eu não tenho tempo. Mas a gente pode falar em todo o tempo, inclusive orando, né, pastor? Através deste canal aqui, nós entramos em muitos países na área de ribeirinhos, tribos indígenas, na área rural. E, através deste programa, assim, muitas vidas têm aceitado a Jesus, muitas famílias que estão com filhos, às vezes, nas drogas, ou até mesmo está preso, né, no sistema prisional, e eles começam a orar, e Deus começa a trabalhar, e essas pessoas aceitam Jesus. Com certeza. As pessoas, eu vou estar falando sobre isso, porque muitas das vezes eu fico assim, muitas horas no telefone, evangelizando pessoas. O interessante, uma vez, de um interno que estava na unidade, e que eu cheguei lá, ele tinha acabado de sair de uma cirurgia, estava indo para a unidade, e ali ele pediu para que fizesse a oração. E eu fiz a oração por ele, e depois, tempos mais tarde, eu fui até a cidade, lá em Guarapari, né? E ali, para a glória de Deus, eu fui sozinha, né? Meu esposo, na época, trabalhava, eu peguei o carro e fui. E ali estava todo mundo reunido, e eu já tinha conversado com a esposa dele antes, e foi mais ou menos 15 pessoas que estavam reunidos. E ali eu comecei a falar do amor de Jesus, todos ali aceitaram Jesus. Glória E a Deus. esse moço ali, ele logo em seguida saiu da unidade prisional. Hoje ele e a esposa dele foram transformados. Foi pessoas que tinham, sim, era tráfico mesmo, Paraguai, Uruguai, Guarapari, Vila Velha, e hoje são transformados. Então, assim, eu creio que nós darmos uma oportunidade para que Deus faça de nós, né, o chamado dele, eu creio que muitas coisas vão mudar. Nós viemos agora de um congresso missionário do CEMIPA, lá em Teresópolis, e vimos assim, muitos missionários que fazem a obra em vários países. Mas, na verdade, os presídios, muita gente está deixando de fazer. E a população carcerária, cada vez o número está sendo aumentado. Então, é um clamor que nós fazemos também, para que você quebre os paradigmas do seu coração em relação a presos, porque ali dentro tem homens que têm um chamado muito grande para louvor, para ser servo, para ser um engenheiro, para ser o que eles quiserem ser, deixando Deus trabalhar e voltando para a sociedade com uma mudança de caráter. Nós somos pastores missionários. E nós, assim, amamos tanto a missão, né, que nós somos mantenedores no Nepal, nós somos mantenedores no Paraguai, nós somos mantenedores em Moçambique, lá em Beira, com o pastor Manuel, lá em Beira, em Moçambique. E somos mantenedores também em Minas Gerais. Então, nós estamos, né, em Samaria, nós estamos em Jerusalém, nós estamos na Judéia, nós estamos em Samaria e até o confins da terra, que é o Nepal. Então, assim, quem ama a missão, faz missão e envia, ou ora, ou mantém financeiramente, ou vai. Então, nós não podemos negligenciar, porque isso é uma ordenança de Deus. É uma ordenança. Ide, nós podemos pregar a palavra, nós podemos falar do amor de Deus, mas se você não faz o ide do Senhor, você ainda não está em conformidade com a palavra de Deus, porque é uma ordenança. Ide, pregai. Ele está falando no imperativo. Ele está falando no presente, no momento. Vai, faça. É uma ordem. Ele andou 3 anos e meio ensinando, discipulando os discípulos para enviar. E quando Jesus foi, ele deixou eles aqui. Eles se foram e nós estamos aqui para continuar a missão que Deus nos chamou. Aleluia. E eles fazem a obra missionária com esse amor, com esse brilho nos olhos, gente. Eu os conheço e é dessa forma mesmo, é sempre o melhor.
sempre que ia ter, né, uma confraternização, um momento de culto lá no presídio, sempre levando o melhor, entregando o melhor para os internos, para aquelas pessoas ali que estão sendo evangelizadas. Alguns ali se tornam pastores, né? Tem um pastor, inclusive, que saiu recentemente, foi consagrado pastor recentemente, que ele vai se formar como advogado, está fazendo direito. Nós conhecemos ele. Sim, foi discípulo nosso dentro da unidade prisional, o Marcos. Isso Marcos, mesmo. O Marcos. Está fazendo direito. Então, nós pregamos na igreja dele tem pouco tempo. Ele está fazendo direito, ele saiu da unidade prisional, ele tem um carinho muito grande por nós. E é o que eu falei, nós levamos ele até na nossa convenção para ser recebido lá como pastor, né? Hoje ele tem a carteirinha, né, como pastor da CGM-ADB, e foram outros também. Uma coisa interessante que nós temos 2 que nós acompanhamos ele até hoje, nós somos mentores pastorais na vida dele, né? Que qualquer problema que tem, corre para a gente para ter orientação, enfim. E um deles, hoje, ele faz uma missão linda. Ele vai para as ruas, ele compra uma caixa de som, ele vai para as ruas pregar a palavra, muitas das vezes sozinho. E ele fala, eu tive grandes pastores e tive exemplo, e eu continuo fazendo aquilo que eles nos ensinou. Então, assim, que eles nos ensinaram. Então, a gente vê, assim, eles com esse chamado também no coração. Porque muito deles, quando vê o pastor Cristian, a pastora Alana, entrando na unidade prisional, eles falam assim, meu Deus, que coisa diferente. Um casal que larga tudo, que tem esse amor, e que fala do perdão, e que fala do amor de Deus, com propriedade, com amor no coração. Eu quero esse Deus também, eu quero essa transformação, eu quero que minha esposa esteja junto. E isso é um chamamento para cada um, e um exemplo também. Muito bom e muito gratificante. Ele fez teologia lá com a gente, estava fazendo também psicanálise, e eu fiquei muito feliz, né? Agora está com a família, tem um filho, e Deus, ele sempre nos dá oportunidade, está sempre pronto a nos perdoar. Às vezes a nossa natureza humana é mais difícil, porque o nosso Senhor, quando há um arrependimento verdadeiro, é de imediato, né? Eu poderia falar essa questão importante que a pastora está colocando aqui, que é o princípio básico, né? Que é a pessoa, de fato, querer essa transformação. Não adianta, muitas vezes, a igreja criar toda uma estrutura, né? O governo criar toda uma estrutura de mudança e de transformação dessa pessoa, se essa pessoa, de fato, não quiser essa transformação, não quiser ser alcançada por essa transformação, né? É necessário que a pessoa, de fato, queira ser transformada, que ela abra o coração e permita que o Espírito Santo de Deus haja sobre a vida dela. Então, o ponto principal, né, digamos assim, a pedra principal de tudo isso aí é Jesus, né? E é necessário que a pessoa queira, né, ter esse encontro verdadeiro com Jesus. É necessário que, de fato, ela queira. Então, o aspecto principal que eu vejo nisso aí é a pessoa, de fato, querer. Porque se a pessoa não quiser, não vai adiantar criar estrutura missionária, não vai adiantar o governo criar programas sociais, não vai adiantar se não houver, de fato, uma disposição da pessoa de querer uma mudança na vida dela. E isso para tudo, né, pastor? Para todas as coisas. Às vezes a pessoa ela está numa dependência química e aí precisa né, se libertar daquele vício. Hoje, até nas redes sociais, pornografias, em tantas outras coisas que são vícios também. Mas se elas não quiserem, se elas não abrirem o coração e não buscarem uma ajuda, elas vão continuar aprisionadas, né? E eu estava lendo sobre José, né, essa semana, quando ele esteve preso, e eu vi como que Deus esteve com ele. Está certo que ele foi preso, né, e ele não deveria estar ali, porque foi vendido pelos irmãos e foi parar no presídio. Tinha um propósito do Senhor. Mas tinha um propósito do Senhor, e ali nós vimos que ele saiu daquele local e depois se tornou o segundo homem mais importante depois de Faraó, né?
E ele se manteve fiel ao Senhor. Então, talvez você esteja nos assistindo neste momento, ouvindo esse casal de pastores, missionários, que estão ativos na obra do Senhor em todas as áreas. Eles estão ativos, atuando tanto no social, ajudando, como mantenedores, indo, fazendo, pregando. Talvez você esteja também com algum familiar que esteja preso. Então, comece a orar, comece a colocar diante do Senhor essa vida, para que Ele tenha oportunidade, para que Ele abra o coração, para que o Senhor transforme o coração dele, para que ele possa receber essa palavra de bom grado e ser transformado, né? E seja transformado pelo poder do Senhor. Sim, eu sempre digo que 2 palavras-chave para uma mudança de um ser humano é o perdão e o arrependimento. Quando ele reconhece, né, que ele também maltratou alguém, quando ele reconhece que ele feriu alguém, e principalmente quando ele é ferido, mas ele também feriu. E aí, quando vem o arrependimento genuíno, há uma transformação. E em cima dessa transformação, o arrependimento. Jesus trabalha em cima do arrependimento, porque não adianta estarmos ali pregando a palavra, louvores e tudo, e não há um arrependimento genuíno. E se, no momento, pela emoção, se nós falarmos, quem quer abrir o coração e aceitar Jesus, e muitas vezes por emoção, eles aceitam ali, e é somente um momento, porque é remorso, não há transformação. Então, a transformação vem a partir que ele abre verdadeiramente o coração, num arrependimento transformador, genuíno, sentindo, né, a dor do outro, o que ele causou. Porque nós vimos isso na vida de uma pessoa que ele cometeu um terrível homicídio. Foram mais de 8 assassinatos. E quando assassinaram, e ele foi para o presídio, quando assassinaram o filho dele aqui fora. Né? Eu sempre falava do amor do Senhor, eu sempre falava da transformação, e nada de boa, ele ficava lá de boa. Mas quando assassinaram o filho dele aqui fora, ele sentiu na pele. Ele sentiu a dor. Deus permitiu que ele sentisse aquela dor para que ele vivenciasse o que ele fez aos outros. O que ele fez as outras famílias passarem, que agora ele estava passando. E foi através desta dor que ele passou que veio verdadeiramente o arrependimento. E aí veio o perdão junto. E aí veio a transformação. E aí veio o falar de Deus no coração dele. Ele começou a ler a palavra. Hoje ele é um homem de Deus. Hoje ele é um pastor. Ele tem uma família. E foi transformado para a glória do nome do Senhor. E faz o ID do Senhor também. Glória a Deus. Que lindo, que transformação que Deus vai fazendo. Pastor, tem algo que eu não perguntei, que vocês querem falar sobre o trabalho de vocês? Não, o que a gente gostaria de enfatizar também é que assim, existem muitos povos não alcançados dentro do próprio Brasil, não é? Nós falamos muitas vezes que é muito conhecido, né, a janela 10/40, né, que são os povos menos alcançados do mundo. Mas existem também povos não alcançados no próprio país, né? Podemos citar aqui exemplos que a senhora também já citou, né, da população ribeirinha. Temos a população, as comunidades quilombolas, né? Temos os ciganos, né? Temos também um fenômeno que temos assistido recentemente já há algum tempo, que são dos refugiados, né? Pessoas que estão vindo de outros países, né? Buscando acolhimento no país, no Brasil. É um fenômeno que as igrejas, de fato, precisam entender esse processo e saber como lidar também com isso, né? Então, assim, existem muitos desafios para a igreja aqui no nosso próprio país, né? Lógico que a gente não pode ignorar a importância também da missão transcultural, né? A missão feita em outras culturas. Mas existem povos que precisam também ser alcançados dentro do próprio Brasil, né? E essa é a missão da igreja, né? Amém. Sair das 4 paredes e orar, ser mantenedores, né? Ofertantes, abençoando essa obra missionária. Nós vamos fechar por aqui.
porque esse casal tem muita coisa, né, para poder falar. Quer falar, pastora? Eu queria finalizar somente com algo que Deus tocou no meu coração agora para falar para vocês. Se vocês querem fazer a obra do Senhor, cure a sua alma, cure suas feridas, suas dores, cure tudo dentro de você. Deixa Deus trabalhar de uma maneira sobrenatural que venha aliviar todas as suas dores. E vê em você que você é capaz, sim. Que Deus também tem chamado para a tua vida. Ele não te chamou para ficar em casa, nem somente se alimentar da palavra dele na igreja, mas Ele chamou você também para se alimentar e alimentar os outros. Então, você também é capaz, você também pode. Se você tem algum sentimento de culpa que está dentro do seu coração, pede o Senhor para tirar. E não se sinta culpado por nada, porque o sacrifício do Senhor Jesus foi levar e pregar na cruz todas as nossas dores. Então, não se culpe por nada. Alivie tua alma e vá, faça algo para Jesus. O mundo precisa de nós. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquei muito feliz com a presença de vocês aqui, servos de Deus, e muito comprometidos com a obra do Senhor. Eu fico muito feliz mesmo. Nós vamos encerrar agora, fazendo um forte clamor de oração. Nós vamos fazer 2 períodos. O pastor Christian vai fazer um período de oração e a pastora Alana fará outro. O pastor Christian vai estar orando por missões urbanas, missões estaduais, aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar no coração dele. E a pastora Alana, ela vai orar por famílias que estão nos assistindo, que tem pessoas que estão no sistema prisional, né, para os internos, e aquilo mais que Deus colocar no seu coração, pastora, pelas famílias. Amém? Vamos fazer Amém. 2 períodos, pastor. Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, Deus amado, Deus santo e eterno, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Senhor, nós queremos nessa tarde invocar o Teu nome, a Tua presença em nosso meio. Senhor Deus, que Tu possa estar, Senhor Deus, falando ao coração dessas pessoas que estão nos assistindo também, Pai. Senhor Deus, quem sabe é um chamado a se cumprir, a se realizar na vida de cada uma dessas pessoas, Senhor Deus, que são audiência, Senhor Deus, dessa TV, Pai. Que possa ser essa TV um instrumento de alcance dessas vidas, Pai. Senhor Deus, que Tu possa, Pai, falar ao coração dessas pessoas, Senhor Deus, para as missões locais, Pai, as missões que são realizadas, Senhor Deus, ao redor da igreja local, Pai, que Tu possa dar estratégias às igrejas locais de cumprirem, Senhor Deus, esse propósito também, Senhor Deus, de realizarem a obra missionária, Senhor Deus, aonde elas podem alcançar, Pai. Senhor Deus, nós queremos também nessa tarde, Pai, colocar diante de Ti também as missões, Senhor Deus, não só em Jerusalém, mas também na Judéia, Pai, as missões estaduais, Pai, que Tu possa, Pai, dar estratégias à igreja também, às igrejas, Pai, que nos assistem, Senhor Deus, para entenderem e cumprirem esse chamado também, Pai, se for da Tua vontade, que Tu possa tornar realidade na vida dos Teus filhos também, Pai, para as missões nacionais, as missões em Samaria, Pai, em outros estados, Deus, que Tu possa, Senhor Deus, dar estratégia, dar visão espiritual às igrejas, para que possam entender a necessidade, Pai, de estarem fazendo missões também em outros estados, Senhor Deus. E por fim, nos confins da terra, as missões transculturais, Pai, que Tu possa, Pai, criar, Senhor Deus, estratégias para a igreja também cumprir esse propósito, Senhor Deus. E colocamos diante de Ti nessa tarde o desafio também para os povos não alcançados em nosso próprio país, Pai. As comunidades quilombolas, os ribeirinhos, Pai, os ciganos, Deus. Pai, que Tu possa, Deus, nos dar estratégia como igreja para cumprir o Teu ID, Pai, entender o Teu propósito para as nossas vidas, Pai. É o que Te pedimos nessa tarde, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Antes de orar, eu quero trazer uma palavra que seja essa palavra de promessa para todas as famílias que o Senhor fala. Porque eu bem sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para dar os fins que desejais. E aí o Senhor fala, então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Então, nós vamos orar confiando que essa palavra, essa promessa foi para a nossa vida. Porque quando nós buscarmos de coração,
quando nós entregarmos as nossas dores, os nossos sentimentos nas mãos do Senhor, o Senhor, Ele que faz infinitamente mais daquilo que necessitamos, que pensamos, que desejamos. Amém? Soberano e eterno Deus, Pai amado, Santo de Israel. Ó Deus, neste dia, Pai, ó Deus, nesta hora, neste momento, o Senhor marcou um encontro conosco neste lugar. Ó Deus, e nós queremos clamar, Pai, por todos aqueles que se encontram neste momento com um coração, Pai, enlutado, com um coração de perda, de dor, com um coração, Senhor Deus, cheio de ansiedade, de tristeza da alma. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa ir de encontro a cada necessidade do teu povo, Pai. Ó Deus, nós apresentamos as famílias diante de Ti. Sabemos, Pai, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E o alvo são as famílias, Senhor. Meu Deus, nós te pedimos neste dia, Pai, que o Senhor venha blindar cada família, Senhor. Meu Deus, os casamentos, meu Senhor, aqueles que se encontram em discórdia, Pai. Ó Deus, o marido, esposa, ó Deus, que muitas das vezes, ó Senhor, tem desconforto dentro de casa, famílias disfuncionais. Meu Deus, entra com a providência, Senhor. Toma, Senhor, este casal nas tuas mãos. Muitas das vezes esse casal te conhece, Senhor Deus, e ainda não tem a perseverança de estar orando junto para repreender todas as guerras espirituais. E nós te pedimos, Espírito Santo, faça uma grande obra, Senhor, colocando, Senhor Deus, eles, meu Pai, nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, abraçando os filhos, livrando os filhos de toda ideologia maligna que este mundo está oferecendo, livrando os filhos, Senhor, nas escolas de todos os ataques do mal. Senhor, nós clamamos a Ti, Pai, meu Deus, porque nós temos vivido, ó Deus, tantas coisas malignas e satânicas neste mundo, mas nós te pedimos, blinda as nossas famílias, blinda os jovens, as crianças, os adolescentes, Pai, principalmente, ó Deus, aqueles que também estudam à noite, meu Deus, que saem das suas casas, dos trabalhos, Pai, com o coração, Senhor Deus, entristecido, preocupado. Meu Deus, entra com a providência, Pai, da nossa nação, Senhor Deus, joga por terra todo olhar do adversário, todo laço do passarinheiro, toda peste perniciosa, Pai, em nome de Jesus, toma as famílias nas tuas mãos, Pai. Meu Deus, nós precisamos, meu Senhor, que o Senhor venha acolher cada família, ó Deus, cada casamento que muitas vezes nestas horas estão, Senhor Deus, ao passo de uma separação. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha com o teu grande amor restaurar, restituir, Pai, esta família em nome de Jesus. Nós te pedimos, Espírito Santo, visita, Pai, os teus filhos que estão aprisionados, mas nós não falamos só de prisão física, mas prisão da alma, prisão, ó Pai, da mente. Meu Deus, vai repreender essas cadeias malignas, vai cortando, Pai, ó Deus, esse muro que se levantou na mente dessa pessoa. Deus, joga por terra, Senhor, todo o mal. Estenda tuas mãos de poder sobre o nosso país, sobre as famílias, sobre os adolescentes, as crianças, meu Deus. Vai guardando, Senhor, o teu povo, Pai, que ora, que clama ao Senhor, que busca ao Senhor em espírito e verdade, em nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Continue aí onde você está. Pai, eu quero colocar diante do Senhor as pessoas que estão assistindo este programa, missionários que estão no campo. Pai querido, Tu és, ó Pai, o Deus provedor. Aqueles que estão enfrentando dificuldades, ou aqueles que estão sendo perseguidos. Pai amado, agora em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor se faça presente. Pai querido, trazendo recursos, trazendo provisão, trazendo estratégias, abençoando, ó Pai, os missionários, as famílias missionárias que estão no campo, Pai, aqueles que deixaram a sua cultura e até familiares para estar fazendo a Tua obra, Pai amado, que em nome de Jesus eles sejam surpreendidos por Ti neste momento, ó Deus querido, Pai amado, aqueles que estão enfrentando problemas de enfermidade, toque, Senhor, no sangue, nos músculos, nos ossos, vai tocando, Senhor, vai liberando a cura. Vai liberando a cura, Senhor. Tumores malignos que desapareçam para a honra e glória do Senhor Jesus. Ó Pai, toda prisão
estão na mente, Deus. agora que caia por terra, Liberta, em nome Pai. de Jesus. Toda Diabéticos algema, Pai, que que aprisiona. sejam curados Seja agora, liberto nessa pelo hora, poder Pai. do nome de Pelo Jesus poder que é no Cristo. nome de Jesus. Pai amado, vai liberando Em da tua nome de cura, vai Jesus, liberando do Deus. teu toque, vai liberando do teu poder. Pai, tu és um Deus Em nome de misericordioso Jesus. e a tua graça é abundante, que ela possa alcançar Aleluia, todas as Deus. pessoas, ó Pai, que estão reunidas assistindo a este Em programa. nome de Jesus. Pai amado, que em nome de Jesus tu possas sondar, ó Pai, que Em seja, nome de ó Pai, Jesus. se eles estiverem, ó Pai, assistindo a este programa, estiverem orando na área de provisão, Pai querido, abra Aleluia, portas de Deus. trabalho, ó Deus, provê aquilo que eles precisam, ó Deus, Em para nome de trazerem Jesus. o mantimento para a mesa, para abençoarem os filhos, para pagar os seus compromissos. Em Pai, nome em de nome de Jesus. Jesus, nós colocamos diante de Ti, Pai querido, porque a Tua presença é real neste lugar. Aleluia, Nós Deus. sentimos a presença do Senhor neste lugar. E eu quero Em te agradecer, nome ó de Pai, Jesus. pela presença do pastor Cristo e da pastora Alana nome de aqui Jesus. conosco. Pai querido, que o Senhor possa estar alargando as tendas. Pai querido, Em que o Senhor possa estar nome de derramando Jesus. da tua unção preciosa, porção dobrada sobre a vida dos teus filhos, Aleluia, capacitando cada dia mais. Denamanai, xeredecantarabachai. Que Aleluia, todos os Deus. propósitos, os projetos do Senhor para este casal venham se realizar com Aleluia, Deus. Em êxito, nome Pai de querido, Jesus. porque eles fazem, ó Pai, a tua obra com amor. Pai querido, que a tua mão poderosa possa estar constantemente Em nome sobre de eles, Jesus. sobre os familiares, que todos sejam abençoados e guardados nome por de ti. Jesus. Coloque muros de proteção, ó Pai, Em na nome vida de deste Jesus. casal. Blinda-os, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós Em encerramos nome de assim, ó Jesus. Pai, te agradecendo, ó Deus, por tudo que o Senhor fez neste momento e por tudo que o Senhor fará. Em Porque Tu és nome um de Deus Jesus. imutável, um Deus que não muda. Continua sendo o mesmo, continua salvando, libertando, Aleluia, provendo. Ó Pai, Tu és o mesmo Deus. E nós te louvamos, ó Yahvé, Em ó nome de El Jesus. Shaddai. Ó Todo-Poderoso, nós te Em nome de agradecemos Jesus. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Senhor. Eu quero agradecer ao casal, pastor Alana, pastor Christian. Foi um prazer e uma alegria recebê-los aqui, poder ouvir um pouquinho daquilo, né? Não dá para falar tudo, mas um pouquinho daquilo que Deus tem feito na vida de vocês e através de vocês. E a gente só tem a agradecer, né, ao pastor Pedro, ao pastor Enil, da Igreja Batista Monte Sião, por essa oportunidade de estarmos aqui nessa tarde, né, falando um pouco daquilo que Deus tem colocado em nosso coração acerca da obra missionária. Agradecemos imensamente essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, pastor Pedro, pastor Enildo. Muito obrigada mesmo. Nós agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito. Agradecemos o Senhor pela presença dEle nas nossas vidas, nas suas vidas. Amém. E que o Senhor possa, como você orou, alargar as tendas de todos nós, para que o reino venha a crescer, Amém. Para que o nome do Senhor venha a ser exaltado, para que as pessoas que não sintam, que não conseguem mais sentir a presença de Deus, possam sentir de novo o falar e o grande amor do Senhor. Muito obrigada por tudo, que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu quero deixar aqui um forte abraço para a missionária Elmira e todas as tribos indígenas. Eu quero deixar aqui para todas as aldeias, né? Para as tribos indígenas. Eu quero deixar aqui também um forte abraço para a missionária Jandira, para a missionária Miranda, para a filhinha, que é uma pessoa que acompanha este programa, que ela tem compartilhado. Eu quero deixar aqui um forte abraço para todas as pessoas que acompanham este programa, pastores, missionários, o missionário João Rosa. Um forte abraço aí para a tribo indígena, são várias tribos indígenas que acompanham este programa. Um forte abraço para todos vocês que acompanham este programa. E se você é novo por aqui, deixa aí o seu joinha, o seu like, se inscreva no canal da TV IBMS, tvibms.org, no YouTube TV IBMS, você poderá assistir, poderá também nos enviar o seu testemunho, que nós estaremos aqui lendo.
Tem mais testemunhos que eu estarei lendo no próximo programa, mas se você receber uma bênção, uma vitória, uma cura, nos envie que nós teremos o maior prazer e alegria de compartilhar aqui. E você que tem um pedido de oração também pode nos enviar, porque nós receberemos com amor e responsabilidade. É só você entrar lá no site da TV IBMS.org, lá você vai ver programa Torre de Oração, e lá você tem como nos enviar o seu pedido de oração e também o seu testemunho. Amém? Muitas pessoas também recebem, né, bênçãos e não quer colocar ali, às vezes, o nome por conta do tipo de enfermidade que, às vezes, eles colocaram ali e foram curados. Outros têm pedido de oração que também não querem colocar o nome. Não tem problema, nós estaremos orando assim mesmo. Estamos com a equipe de intercessores que oram pelo seu pedido de oração. Mas o mais importante não é só você pedir a oração, mas é você orar juntamente conosco. Nós estamos aqui para ativar a sua fé, para que você mesmo tenha uma experiência com Jesus, para que você viva o sobrenatural de Deus, porque nós estamos maravilhados com tudo aquilo que Ele tem feito. Amém? Que Deus abençoe. Mais uma vez eu quero agradecer ao casal e até o próximo programa Torre de Oração.